Socialista traz hoje a esta Câmara a discussão de um projeto de resolução para a criação de uma tarifa social de acesso a serviços de internet, porque entende que a internet é hoje um bem absolutamente essencial para toda a população. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Rosa Mecânica. O meu nome é Bruno Martinho, à minha esquerda tenho o Henrique. O meu nome é Henrique Canho, é um prazer imenso estar aqui. À minha esquerda está o Diogo Quintana. E à minha esquerda não há. O nosso primeiro convidado e amigo é o Filipe Pacheco, deputado da Nação, eleito por Setúbal e que nos fez a grande gentileza de sujeitar aqui a uma conversa, não tanto um inquérito ou uma prova oral. Cumprimenta lá para casa. E para quem esteja a ouvir. Agradeço-vos desde já o convite, é uma honra e um privilégio ser vossa cobaia, não é? Neste primeiro, pelo menos nesta primeira gravação deste podcast. O Vintém disse que à esquerda dele não havia ninguém, eu também espero que isso não tenha circulado pela direita, porque eu acho que aí no meio de vocês, não é? Hei de me enquadrar. Sim, para que conste à minha direita também pode não haver mais ninguém e aproveito apenas para recordares que estamos em www.rosamecanica.pt ou rosamecanica.com, nas redes sociais, na Rosa Mecânica, em todas as redes sociais e em breve no TikTok e com o Filipe Pacheco. Sim, tem um problema que eu ainda não tenho TikTok. Mas pronto. Mas já prepararam uma dança proletária para o TikTok. E vamos a isto. Vintém, queres começar? Se calhar começar por perguntar, e começar logo por uma pergunta difícil. Gostavas de explicar o teu sentido de voto em relação aos debates quinzenais que tanta controvérsia geraram nas redes sociais, na comunicação social e até mesmo dentro da bancada do Partido Socialista? Em primeiro lugar, eu acho que é preciso percebermos, e eu pelo menos acho isso, que um deputado, em cada votação, seja cada votação, cada projeto que redige, etc., tem sempre um conjunto de circunstâncias um conjunto de amarras pela positiva, não é? De circunstâncias que fazem com que ele pese a todo momento, faça um somatório dessas circunstâncias. A Constituição diz que o deputado é o deputado uno e indivisível e que representa a sua consciência, não é? Mas também diz que o deputado representa, portanto, isto, a primeira condicionante, a primeira amarra, a segunda amarra, mas também diz que ele deve representar toda a nação. A terceira amarra, o deputado é também eleito por um círculo, neste caso distrital ou regional. Eu sou eleito pelo distrito de Setúbal, eu sinto-me deputado de Setúbal e, muito embora em todas as decisões tente representar toda a nação, acho que também, sentindo-me deputado de Setúbal, tenho dou um peso maior às questões do meu distrito, tenho, obviamente, uma opinião inquinada sempre que se trata de algum tema que beneficie ou prejudique Setúbal. Mais aqui outra amarra. Depois há uma quarta amarra que eu acho que é aquilo que foi portanto, a amarra do meu partido, do PS, pelo qual eu fui eleito. O PS fez um contrato com a sociedade, não é? Ao apresentar um programa às legislativas, e eu acho que toda a votação e tudo aquilo que eu faço aqui tem de também cumprir com esse contrato que o PS propôs e assinou com os cidadãos, não é? Não só que nele votaram, mas com todo o país, não é? Nós não somos como alguns partidos, não é? Como o Chega, que apresenta um programa, depois das eleições já o alterou 20 vezes, quer dizer, isso é exatamente desrespeitar aquilo que é desrespeitar os cidadãos. Nós não fazemos isso e, portanto, eu considero uma amarra. Eu certamente concordo com a larga maioria daquilo que está no programa do PS, calhar não me revejo em 100%, bem, mas é também uma amarra naquilo que é o contexto no dia-a-dia parlamentar. Agora, debates quinzenais. Vamos primeiro, nós não votámos os debates quinzenais, nós votámos aquilo que era uma nova proposta de regimento da Assembleia da República, sim, que eu acho que globalmente foi bastante positiva. Foi uma proposta de regimento que veio trazer, por exemplo, uma alteração das grelhas de tempos, por exemplo, uma qualificação daquilo que era a ação dos chamados DURPs, dos Deputados Únicos Representantes, mas já um conjunto bastante enorme. Houve muitas alterações àquilo que era o antigo regimento e eu estou a ressalvar isto porque aquilo que estávamos ali em verdadeira discussão era uma proposta de novo regimento da Assembleia da República, que, naquilo que é a espuma dos dias, foi transformado em uma votação sobre os debates quinzenais. Sim. Não é? O que é que eu acho sobre a minha votação em concreto, que foi, portanto, a favor da manutenção dos debates
bimensais, portanto, em plenário. Em primeiro lugar, eu achava que aquela proposta era uma proposta que tinha sido negociada entre PS e PSD, que tinha sido negociada em bloco e, portanto, isso pesou. Mas houve uma discussão muito séria sobre o assunto concreto de debates quinzenais dentro do grupo parlamentar. Aliás, na manhã da votação, isso foi discutido amplamente e durante horas. Não foi dado, ao contrário do PSD, não houve disciplina de voto na matéria, houve liberdade de voto, depois em plenário qualquer deputado do PS votou como quis, mas nós podemos discutir ali dentro do grupo parlamentar, tal como se discute todas as semanas, todas as votações. Mas algo que raramente acontece foi aquilo que acabou por acontecer nesse dia, que foi até por proposta do Jorge Lacão, de votarmos ali em reunião do grupo parlamentar a alteração. Portanto, foi uma votação em oposição, portanto, ou debates mensais ou debates bimestrais. Aliás, o próprio PCP já tinha proposto que, como fosse meio termo entre os quinzenais e os bimensais, passássemos a ter os mensais. E o Jorge Lacão fez mesmo essa proposta. Mas aquela proposta de passar a mensais foi vencida. Portanto, os deputados do PS votaram ali, tiveram a oportunidade de discordar e ganhou a maioria, que foi manter-se dos bimestrais. Isso pesou bastante. De eu não votar, neste caso até com os restantes deputados da JS, que votaram, portanto, contra os bimestrais em plenário e, portanto, a favor dos mensais, eu achei que, naquele caso concreto, o grupo parlamentar tinha sido o sítio onde eu tive a oportunidade de discordar. E achei que, tendo havido uma maioria, e raramente se faz estas votações sobre sentidos de voto a ter em plenário, eu achei que deveria respeitar aquilo que tinha sido a maioria, muito embora até nem achasse que aquela fosse, em concreto, a melhor opção. Eu não dou uma importância excessiva àquilo que eram os debates quinzenais. Porquê? Eu acho que os debates quinzenais, pela sua hipersimplificação do debate ou da dialética parlamentar, ajudam a esta lógica quase de dicotomia. O combate aqui é entre o António Costa e o líder da oposição, ou entre o António Costa e mais um ou outro líder parlamentar ou líder de partido. Portanto, eu acho que a verdadeira fiscalização à atividade governativa, portanto, até ao Primeiro-Ministro, aos Ministros, até acontece muito mais naquelas discussões setoriais. A maioria delas em comissão, por exemplo, ainda aqui há umas semanas atrás, alguém me dizia que só na primeira sessão legislativa o Ministro da Educação teve cá mais de 50 vezes, cá na Assembleia da República. Eu acho que isso sim é a verdadeira fiscalização, o verdadeiro escrutínio. Como é evidente, percebo que depois essa fiscalização e esse trabalho parlamentar, que é o grosso, e nós sabemos que o grosso trabalho parlamentar é feito nas comissões, não passe lá para fora. E depois existe uma opinião feita, portanto, uma opinião gerada lá fora de que, bem, perdeu-se aqui grande capacidade de fiscalização. Eu até acho que o grande desafio, se calhar o âmago do desafio, está em nós percebermos como é que podemos amplificar aquilo que é o grosso do trabalho parlamentar, do escrutínio setorial, e levá-lo lá para fora, que ele vá ao conhecimento da generalidade da sociedade. Acho que essa discussão teria que ser mais aprofundada e não foi. Não sei se... Tu achas que a melhor forma de chegar aos jovens é através da comunicação? O centro de investimento dos jovens não tem propriamente a ver com a comunicação dos partidos, dos políticos com os jovens, mas sim com a falta de política para jovens? Um exemplo. O PS é o grande partido que tem sempre falado ou executado ou defendido as causas ambientais. Mas se nós formos perguntar aos jovens quem é o partido que tem, ou até mesmo nas causas animais, quem é o grande partido que defende essas causas, toda a gente, e nem só os jovens, toda a gente vai responder que é o PAN. O Bloco de Esquerda. O mesmo o Bloco de Esquerda, e não é verdade, seja a nível central, seja a nível local, por exemplo, nas questões ambientais, o Partido Socialista é o partido que sempre, desde o início, teve mais produção de conteúdo, de diário sobre as questões ambientais, até muito mais do que o Partido Ecologista aos Verdes.
o Partido Socialista sempre teve uma grande agenda de ideias de causa ambiental. Não foi por isso, mas nunca o soube, acho eu, até há pouco tempo, nunca sequer o tentou comunicar, enquanto tal. É evidente que se calhar um partido como o Bloco de Esquerda, que nunca executou, ou nunca teve que executar um projeto político, seja a nível local ou a nível nacional, se resume a ideias e depois não ao concreto. Por acaso não é verdade que o Bloco de Esquerda nunca tenha exercido poder. O Bloco de Esquerda já exerceu poder numa autarquia, salvo erro, Salvaterra de Magos, e lembro-me logo de uma contradição, não é? Que é aquela que é sempre apontada ao Bloco quando exerceu poder. O Bloco de Esquerda, que era o único partido que à altura tinha no programa eleitoral que falava sobre rodéus, não é? Que era contra a tourada, rodéus, era Salvaterra de Magos, era, salvo erro, o único sítio do país que tinha rodéus, portanto, não é? Em Portugal. Mostra a contradição de exercer poder, não é? E que é também uma contradição, e o exercer o poder muitas vezes eu acho que nos leva a esquecermos do ideário, não é? Ou da utopia, em detrimento de sermos porventura até demasiado pragmáticos, não é? Na forma de ver ou de comunicar até política e as ideias. Mas ainda bem que falas de touradas, eu creio que é um tema que divide não só a sociedade portuguesa, mas no Partido Socialista, e nós vimos isso até na bancada do partido, quando a JTS, incluído tu, votaram assim diverso. Não havia um sentido de voto para que o PS votasse, mas votaram em conjunto a favor do financiamento público para as tauromáquicas. Gostavas também de defender essa posição? Bem, e atenção, e essa pergunta é uma pergunta até interessante e que para mim até é um bocado... é um assunto que eu não trato com nenhuma ligeireza ou com absoluta certeza na posição que tomo, por duas razões. Por um lado, o Distrito de Setúbal tem uma realidade, pelo menos em alguns concelhos, como Montijo, Moita, Alcochete, tem em alguns dos seus concelhos uma realidade, a tauromaquia ainda é uma realidade muito presente, com muita expressão na economia dos concelhos, ou seja, na economia do Distrito de Setúbal, a tauromaquia ainda tem muita importância. Mas eu também, do ponto de vista pessoal, durante grande parte da minha infância, o meu avô levava-me religiosamente à tourada. Portanto, eu até conheço a tourada por dentro, não sou daqueles que têm uma opinião sem conhecer. Eu percebo até aquilo que as pessoas veem de belo na tourada e o sentimento que os aficionados têm pela tourada. Tenho uma visão de que hoje em dia é uma prática absolutamente retrógrada, até num contexto de uma sociedade crescentemente ou coletivamente evoluída, não é? Que tende ou que quer caminhar para padrões progressivamente mais sólidos e mais evoluídos do ponto de vista ético, e portanto acho que ela hoje em dia não tem lugar. Não tem lugar, isso não significa que eu votasse, por exemplo, se amanhã me pusessem aqui um projeto à frente, dizer assim, bem, a tourada devia acabar amanhã, eu votaria contra isso, porque eu acho que é preciso fazer um caminho, lá está, de reconhecer que a tourada tem um impacto muito grande no... Mas tu achas que na prática o fim do financiamento implicaria o próprio fim das touradas? Acho que sim, lá está. Implica um fim, mas permite que esse fim da tourada seja um fim gradual. Tal como eu até acho que, se calhar, o mais sério até era discutir a sério um plano gradual de em X tempo nós caminharmos para o fim da tourada, e, porventura, até com alguns modelos que já são praticados em alguns pontos do mundo que possam ir adequando a prática. Por exemplo, não é? As touradas com velcro, não é? Que até estou a falar com alguém à minha frente, e o Diogo Vintengue, para quem nos está a ouvir, ainda apresentou uma moção setorial a sugerir mesmo isso, a evolução da tourada para as touradas com velcro, não é? Que não inflijam dor no animal. Apresentou uma moção setorial no último congresso da Federação Distrital de Setúbal do Partido Socialista, que aliás irá à discussão. Exatamente. Achas que é possível no horizonte desta legislatura discutir-se finalmente isso? Porque, aliás, lembro-me que há 2 anos
O Pedro Delgado Alves e Tiago Barbosa Ribeiro chegaram a dizer que queriam avançar com um projeto com esse fim, mas entretanto nunca mais se caminhou nesse sentido. Achas que é possível voltar a ser discutido ou aliás, ser introduzido no debate público? Eu acho que até é possível. Eu acho que pelo menos é desejável. Desejável até num contexto em que nós temos um debate, sempre que temos um debate sobre tourada, o debate é absolutamente extremado. Entre aqueles que são totalmente pró-tourada e que nem abdicam sequer de termos aqui uma alteração do contexto em que ela existe, e outros que são totalmente anti-tourada e que acham que ela deve acabar amanhã. Porventura, se calhar, aqui uma posição que tem de conciliar as posições, que deixe todos se calhar chateados, se calhar é um bom meio termo, não é? Esta foi mais uma daquelas vezes que a JTS tomou a posição em bloco, não de acordo com a maioria da bancada. Isto prova a vitalidade da estrutura da Juventude Socialista? Eu acho que a pergunta é uma evidência. É evidente que é muito benéfica a JTS discordar do PS. Eu fui durante 3 anos presidente da Federação Distrital de Setúbal, da JTS, e dizia sempre uma coisa que é, eu acho que a JTS é uma estrutura solidária, mas autónoma na sua ação política. Portanto, nós, obviamente, somos a juventude política do Partido Socialista, mas temos a nossa autonomia, e lá está, isso nós olharmos, não é? E quando digo que é uma evidência, basta abrir os livros da JTS ou as fotos, não é? Que recordam aquilo que tem sido a atividade política da JTS desde que foi criada. Sempre que a JTS discordou do PS, isso conduziu mais tarde, isso por um lado mostrou que nós estávamos corretos, não é? Mas mostrou que mais tarde o PS foi ali ter, em muitas questões, como a IVG, como as questões do casamento entre pessoas do mesmo sexo e N outras questões. Ou seja, a JTS sempre teve um papel histórico de trazer o PS para a esquerda, principalmente até quando o PS é governo, que nós tendemos, o Partido Socialista tende a ir um pouco, às vezes, depende das circunstâncias também, um pouco até mais ao centro, ou perdermos naquilo que é o exercício do poder. E a JTS sempre tem servido um pouco de bússola, até por força de se calhar estar menos envolvida no exercício do poder efetivo, tem essa liberdade, essa irreverência, é mais desempoeirada para, e com a sua ação, trazer o Partido Socialista mais para a esquerda. Eu acho que isso é fundamental, eu até acho, e o Partido Socialista acaba por, pode não ser no momento em que a JTS discorda, mas mais tarde reconhece que se calhar, quando a JTS discordou, isso foi muito positivo até para a evolução do PS enquanto partido, não é? E isso também, muitas vezes, não existe, se calhar, propriamente uma relação de proporcionalidade direta, mas eu acho que quanto mais também a juventude socialista vai discordando, isso também, se calhar, significa que nós estamos a conseguir fazer passar mais a nossa mensagem e influenciar o Partido Socialista, que é aquilo que, no fim do dia, nós queremos, e a sociedade em si. Eu não estou a dizer que a JTS estará sempre correta, mas, pelo menos, eu acho que é muito importante que a JTS discorde ativamente do PS. Eu quero fazer um follow-up, então, porque falámos em bandeiras da JTS e uma das mais recentes, que será ou não mais ou menos tratada no futuro, foram as drogas leves. Mas eu não quero perguntar sobre as drogas leves, eu quero perguntar sobre uma afirmação que foi feita sobre o efeito de drogas leves, penso eu, foi do nosso muito estimado José Gomes Ferreira, que, cito: "O 5G é uma brincadeira para quem quer ter as tecnologias mais evoluídas do mundo. Dizem que vai ajudar a economia, mas não vai ajudar a vender as ervas aromáticas de Bragança." Eu, obviamente, discordo brutalmente dessa afirmação. É uma afirmação, lá está, de quem acha que nós devemos, que a competitividade, e quem muito, e de uma pessoa que até fala muito da competitividade da nossa economia, etc, mas certamente pelos baixos salários, pelas baixas qualificações, etc. Portanto, é uma competição de nivelar por baixo. Eu acho, ao contrário do que o José Gomes Ferreira acha, eu acho que o 5G é absolutamente estrutural, ou será absolutamente estrutural no futuro, a curto prazo, curto, médio prazo, aliás.
É uma convicção, mas tenho a convicção de que o 5G terá, ou as novas infraestruturas de telecomunicações e as novas redes, terão mais impacto ainda na economia do que o 4G ou o 3G tiveram. Pacheco, então, no follow-up do que tu disseste, e vendo a desmedida importância que as ervas aromáticas de Bragança têm na nossa economia, eu queria perguntar-te, enquanto deputado, o que é que tens feito realmente para aumentar a exportação das ervas aromáticas de Bragança e se isso justifica através do 5G, bem, através do 5G? Não Bem, eu acho, e era aquilo que eu vos dizia, que o 5G vai ter uma importância absolutamente estrutural na nossa sociedade, mais ainda, é a minha convicção, do que aquela que as anteriores redes, 4G, 3G, tiveram. E, portanto, eu acho que o país tem que apostar decisivamente no 5G e naquilo que são as redes de banda larga. O que é que eu tenho feito? Por exemplo, ainda a semana passada, ou há 2 semanas, eu tive até a felicidade de fazer uma intervenção em plenário a apresentar um projeto de resolução do Partido Socialista, que aliás de um assunto que já estava inscrito no nosso programa de governo, mas que a bancada parlamentar achou que deveria liderar, até porque ainda não tinham havido desenvolvimentos sobre esse assunto pelo governo, que é da criação de uma tarifa social de acesso à internet. Isto não tem necessariamente a ver com o 5G, mas tem a ver com outra coisa, que é num processo de evolução da sociedade, de crescente digitalização. Aliás, hoje em dia fala-se da dupla transição digital e climática, não é? Mas de uma crescente transição digital, de uma sociedade que vai evoluir e, a meu ver, com uma derivada muito maior, com uma aceleração muito maior do que aquela que teve nos últimos anos, em termos de passar, digamos, do analógico para o digital. Em todos os setores da sociedade, nós precisamos, não é, de garantir que ninguém fica para trás. E garantir que ninguém fica para trás é não só garantir que, se calhar, aqueles que menos podem e menos têm acesso à internet, e daí criarmos uma tarifa social de acesso à internet que achamos nós que tem que ser automática, ou seja, tal como hoje em dia acontece com a tarifa social de eletricidade e do gás, mas também temos feito e temos fiscalizado a ação do Governo e até da ANACOM, por exemplo, em relação à implementação das novas infraestruturas, e há pouco falámos do 5G. Eu acho que isso é fulcral, confesso-vos que acho que o nosso país está um bocadinho atrasado na sua implementação, não é em termos de tecnologia disponível, porque isso rivalizamos com os melhores da Europa e até do mundo, mas em termos daquilo que são os leilões para a atribuição do espectro de frequência, etc. Eu tenho certeza que o Governo, entretanto, isso também só acontece porque se pôs uma pandemia, porque apareceu a pandemia, mas eu tenho certeza que o Governo recuperará esse tempo. Estabelecido e estabilizado que a tua presença no Parlamento é mais do que útil, não só para o Distrito de Setúbal, mas para todos nós, e Bragança, e tomar a todos nós termos mais deputados Pacheco. Queria aqui voltar um bocadinho antes à questão da JTS e ao facto como é importante que a JTS seja mais divergente do partido e até um bocadinho mais ruidosa, talvez. Porque é que, então, havendo esta utilidade, porque é que não tem sido, pelo menos na minha ótica, tão participativa ou divergente ou ativa ou revolucionária quanto seria desejável, a JTS, relativamente ao partido, na oposição e enquanto governação, e se calhar em particular durante a governação? Porque é que não tem sido mais? Discordarás ou não, se o quiseres, é uma leitura minha. Em que medida é que isto tem ou não efeito no facto de, recentemente, e sempre que ouvimos falar de Jota, não necessariamente essa, mas de Jotas, a maior parte das notícias sobre Jotas são feitas a uma luz negativa. E será isso causado também por uma perspectiva, real ou não, de que as Jotas são conservadoras e estão conformadas para garantir que não há aqui um impedimento neste concreto e, como tal, não são tão disruptivas, tão desalinhadas, tão revolucionárias quanto expectável e quanto nós já tínhamos estabelecido que era útil. Muito bem. Eu acho... é porque essa questão tem duas partes, não é?
tem a ação da JTS e depois uma visão da sociedade sobre as juventudes partidárias. Eu acho que a visão da sociedade sobre as juventudes partidárias é negativa, tal como ela é dos partidos políticos. Acho que é uma visão muito turpada daquilo que é a realidade. É uma visão até um pouco preguiçosa, no sentido em que é muito mais fácil dizer... É uma visão até já amplamente aceita na sociedade, que os partidos políticos são só meia dúzia de pessoas que andam lá a roubar e as juventudes partidárias são apenas os aprendizes. Aliás, acho que era o Miguel Sousa Tavares que tinha aquela expressão que as juventudes partidárias são as escolas de pequeno crime. É claramente alguém que nunca participou numa juventude partidária ou que nunca conheceu uma de perto, e é uma visão que eu acho que é totalmente injusta sobre as juventudes partidárias. Isto sobre a questão dos carreiristas, lá está, a juventude socialista, e respondendo primeiro a essa parte da questão, no caso da juventude socialista, a juventude socialista tem mais de 30 mil militantes, mas, por exemplo, neste caso, só 7 militantes da juventude socialista é que são deputados à Assembleia da República. E certamente que não estão até aqui na Assembleia da República só por serem militantes da juventude socialista. Portanto, eu acho que é uma visão deturpada, falsa até, totalmente injusta, até por aquilo que tem sido o papel das juventudes partidárias na sociedade portuguesa. E, portanto, acho que é um papel que anda a par com a visão que existe dos partidos políticos, certamente culpa dos próprios partidos políticos e das próprias juventudes partidárias, às vezes, de não dialogarem da melhor forma com a sociedade, muitas vezes também no combate político, de se alvejarem, muitas vezes a si próprios, não é? na lógica do combate político, e isso os prejudicar na opinião pública, mas também por uma visão preguiçosa e um bocado que existe na sociedade portuguesa sobre o exercício da democracia, algum exercício até, alguns resquícios até do período de ditadura que vivemos, não é? Nós temos ainda poucos amantes da liberdade, não é? Como parafraseando muito mal o Mário Soares, não é? Mas que ele dizia isso. Isto respondendo à primeira parte, acho que é uma visão muito injusta. Sobre a ação da juventude socialista, eu não acho isso. Eu acho que a juventude socialista tem tido um papel muito importante na sociedade ao longo desde que nasceu. Porventura, às vezes é mais ou menos vocal, mas eu não acho que seja por isso que tem tido mais ou menos impacto. Por exemplo, certamente, quando o PS está na oposição, que a juventude socialista é mais vocal, diria, na praça pública, porque sente que é aí que consegue melhor transformar a realidade. Quando o Partido Socialista está no governo, certamente que a juventude socialista, e eu acho que a juventude socialista tem sido assim ao longo do tempo, sido vocal dentro dos órgãos do Partido Socialista, porque sente, eu sei que não é só aí, não é? Muitas vezes nós temos que discordar também na praça pública do Partido Socialista, mas sente que há também aí um espaço político de ação para influenciar o exercício do poder. E, portanto, se calhar é menos vocal no exercício da sua opinião, mas eu não acho que tenha tido menos output daquilo que são as suas opiniões. Por exemplo, a juventude socialista, em todos os orçamentos de Estado, e falo agora da atual e da anterior legislatura, tem tido ganhos políticos que eu acho que são consideráveis e são concretos. Por exemplo, em relação àquilo que tem sido a diminuição, por exemplo, do valor das propinas de primeiro ciclo, em relação àquilo que tem sido o aumento de dotação do Porta 65 Jovem, em relação a uma transversalidade de assuntos que nós dizemos assim, bem, mas se calhar tem sido pouco vocal. Pois, mas eu acho que tem tido ganhos políticos muito concretos para apresentar nos últimos anos de melhoria das condições de vida dos jovens. Portanto, eu acho que esse sentimento, essa opinião é injusta. Reconheço uma coisa, que é, se ele existe, se calhar é porque nós não temos conseguido comunicar esses ganhos políticos que temos tido e que devem ser imputados diretamente
a ação da Juventude Socialista, não só dentro do grupo parlamentar, fazia-vos aqui um elencar daquilo que têm sido os ganhos da Juventude Socialista no grupo dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas também dentro do Partido Socialista no geral. Pacheco, a última Comissão Nacional contou com a apresentação de uma candidatura de um colega teu, um deputado, Miguel Costa Matos, candidato a secretário-geral da JTS. No que é que antevês que seja JTS nos próximos 2 anos, tendo em conta esta provável e possível nova liderança? Bem, eu acho que foi uma boa notícia. Eu conheço o Miguel Matos já há alguns anos. Eu não sei se aparecerá outro candidato à liderança da Juventude Socialista. Acho que isso poderia ser positivo, mas também não acho que isso seja decisivo para um melhor ou pior mandato nos próximos 2 anos da Juventude Socialista. Acho que é bom o debate político, mas ele muitas vezes, nós termos mais do que um candidato ou não, isso não se traduz necessariamente em ganho em termos de debate político. Acho que era muito importante que o próximo Congresso da Juventude Socialista discutisse a fundo, refletisse a fundo naquilo que foram estes últimos 2 anos, este último mandato, mas também aquilo que tem sido a ação da Juventude Socialista e aquilo que é, obviamente, a forma como a Juventude Socialista se deve projetar naquilo que resta da legislatura e também naquilo que queremos ainda de ganhos políticos que o Partido Socialista traga para o país. Acho que isso é muito importante. Sobre o Miguel em concreto, bem, ainda não apareceu nenhum outro candidato, eu já não vou poder votar no próximo Congresso da Juventude Socialista, portanto, o Miguel não contará com o meu voto. Certamente, eu não sei se aparecerão outros candidatos, mas provavelmente ele contaria sempre com o meu voto por uma questão essencial. Por 2 questões essenciais. Eu acredito naquilo que são as ideias progressistas do Miguel e acredito também noutra coisa, que é na capacidade de trabalho do Miguel. Daquilo que eu conheço, ele tem uma capacidade de trabalho absolutamente invejável. É alguém que pode liderar uma nova geração de quadros dentro da Juventude Socialista e que será mais tarde, certamente, quadros do Partido Socialista. E quando eu falava da capacidade de trabalho, acho que isso é muito importante porque num partido político ou numa juventude partidária é muito importante o debate ideológico, mas acho eu, ainda mais importante que nós consigamos materializar esse debate ideológico em ganhos políticos concretos. Isso dá muito trabalho. Eu acho que o Miguel tem essa resistência, essa juventude, essa garra, vontade de fazer esse percurso e de trazer ganhos para a Juventude Socialista e para o Partido Socialista, ou seja, ajudar a transformar, e até lembrando um slogan do Pedro Alves, transformar à esquerda, não é? Seja o Partido Socialista, seja a nossa sociedade. Eu acho que o Miguel vai ter certamente essa capacidade. Agora, só aqui um parênteses, os líderes não se fazem, quer dizer, obviamente que os líderes são importantes para conduzir a estrutura, mas eu acho que ele tem desde logo um desafio muito grande, que é garantir que a estrutura globalmente evolui nos próximos anos. Porque nós somos uma estrutura também muito com presença em todo o país, não só a nível nacional, mas também a nível local. Por exemplo, algo que eu acho que vai ser decisivo neste próximo mandato de 2 anos, que a Juventude Socialista vai ter, são, por exemplo, as eleições autárquicas. E as eleições autárquicas são muito importantes porque são, muitas vezes, o primeiro sítio onde um jovem pode fazer política. Certamente para muitos é onde poderão votar, mas é muitas vezes onde podem fazer política, nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, até nas câmaras municipais, e portanto é onde a maioria dos jovens, até que gostam de fazer política, de exercer o poder, têm contacto com esse exercício pela primeira vez. A experiência formativa.
De certa forma, sim. De certa forma, é uma experiência formativa e não só, é o exercício de cidadania na sua plenitude. Portanto, nós muitas vezes falamos de política nacional, mas também esquecemos a política local. Eu acho que eu digo isto muitas vezes, as eleições autárquicas são as eleições, na minha opinião, mais importantes para a juventude socialista e, portanto, acho que o Miguel também terá esse desafio, não é, de garantir que uma estrutura, não só... a verdade é que a juventude socialista nos últimos meses, certamente por causa também da situação de pandemia que vivemos, tem tido uma ação política se calhar um pouco mais reduzida daquilo que era o seu normal. Miguel vai ter que ultrapassar aqui este período de alguma paragem e manter aquilo que é a ação da JS, ou pelo menos aquilo que era o normal da ação política da JS, mesmo também a nível local. Pacheco, muito obrigado, mas agora também como introduziste o tema das autárquicas, ficas a saber que terás que voltar para falar das autárquicas, em particular no teu distrito. Aproveitar então para agradecer a presença do, provavelmente, o nosso deputado preferido. Sim, afirmativo. Provavelmente. Aproveito também, porque o nosso deputado preferido falou no Congresso da JS, congratular o Presidente da Federação de Leiria da JS pelo congresso que se vai realizar na Nazaré. Diz que é um sítio muito lindo. É muito lindo, tem um canhão e tem uma Nossa Senhora de lá. Muito bem, e passo-vos a bola para encerrarmos isto. Só para dizer, agradecer ao deputado Pacheco o tempo que nos cedeu, foi um prazer, para esta luta tanto por Setúbal como por Bragança, que é uma coisa que eu acho muito importante. Viva a Nazaré também e vemos em dezembro lá. Muito bem. Deixem-me só agradecer-vos também da minha parte o convite, o privilégio e a honra de ter estado mais uma vez neste primeiro podcast e dizer-vos uma coisa, que é, ainda há pouco falávamos de que, que há uma visão muito negativa dos militantes, seja das juventudes partidárias ou dos partidos políticos, portanto, há uma visão muito negativa na sociedade. Eu acho que este podcast é mais um exemplo de que, e vocês todos são militantes ou de juventudes, ou da JS ou do PS, ou os dois, neste caso até acho que somos todos, pelo menos 3 da JS, eu ainda da JS, mas os 4 do Partido Socialista, e de que aquilo que nos move e nos motiva não é nada mais a não ser transformar a nossa realidade e a nossa sociedade para melhor, nem que seja de uma transversalidade muito grande de formas, uma das quais aqui este podcast, e desde já dar-vos os parabéns por este trabalho certamente penoso, mas que vos consome tempo, dinheiro, mas que vocês sentem que é um acrescente certamente para, diria, para a esquerda no país. Sim, ou para a sociedade no geral e, portanto, dar-vos estes sentidos parabéns e dizer-vos que contam com a minha modesta ajuda. Muito obrigado. Que porventura até pode ser uma desajuda, mas se vocês precisarem. Obrigado, Pacheco. O Luís é, sem dúvida, verdade. Esta é a Casa da Esquerda, a Rosa Mecânica volta para a semana.